Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos nos imergir profundamente na Semana Santa, um período que se destaca como o mais sagrado no calendário cristão. Esta semana é composta por uma série de eventos que moldaram o curso da história e oferecem uma profunda reflexão espiritual para os fiéis em todo o mundo. Ela começa com o Domingo de Ramos e culmina com a ressurreição de Jesus Cristo, cada dia marcado por eventos que refletem a profundidade de sua missão e mensagem. O Domingo de Ramos inaugura essa semana sagrada com uma cena que permaneceu imortalizada através dos séculos. Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumento, enquanto a multidão acolhe seu Messias, com ramos de palmeiras e cânticos de hosana. Este ato simbólico, previsto pelos profetas, cumpre a profecia e estabelece o tom para os eventos que se seguirão, uma mistura de celebração e iminente sacrifício. À medida que a semana se desenrola, somos levados à última ceia, um momento de comunhão íntima entre Jesus e seus discípulos. Aqui, ele institui a Eucaristia, oferecendo pão e vinho como símbolos de seu corpo e sangue, um gesto que prenuncia seu sacrifício redentor. Nos dias que antecedem sua crucificação, Jesus enfrenta desafios crescentes. Ele é traído, julgado e finalmente condenado à morte, uma sequência de eventos que culmina em sua crucificação, um ato de amor e redenção que ecoa até hoje. Mas para compreendermos plenamente a essência da Semana Santa, é crucial revisitar os primeiros dias do ministério de Jesus, um tempo marcado por ensinamentos transformadores e confrontos significativos com as autoridades religiosas da época. Antes disso, é importante que você nos deixe seu like, nos ajudando a mostrar para o YouTube que vê valor nesse conteúdo, para que assim ele leve essa mensagem a mais pessoas. Deixe pra gente o seu comentário no final do vídeo dizendo qual foi a melhor lição que tirou da Semana Santa. Cada pequena ação que nos permite fazer o bem chegar a outras pessoas, vale a pena. Voltando aos primeiros dias de seu ministério, Jesus, em sua jornada, não se limitou a seguir as tradições. Ele as redefiniu, mergulhando no coração espiritual da lei divina, com uma mensagem que ressoava com amor, compaixão e misericórdia. Encontramos em suas parábolas, que, em sua simplicidade, eram profundas e reveladoras. Elas iluminavam as verdades espirituais, e também desafiavam as normas sociais, expondo injustiças e convidando a uma reflexão crítica sobre a vida e a fé. Essas histórias, carregadas de significado, eram convites à transformação interior e ao compromisso autêntico com a prática da fé. Os milagres de Jesus, manifestações tangíveis de seu poder divino, eram sinais que desafiavam as concepções tradicionais das autoridades espirituais da época. Curando os enfermos, expulsando demônios e até ressuscitando os mortos, Jesus demonstrou um poder que ultrapassava os limites humanos, atraindo seguidores e gerando admiração. No entanto, esses atos milagrosos não foram recebidos com alegria por todos. Para as autoridades religiosas, eles representavam uma ameaça direta à sua influência e controle. Um evento, em particular, agitou profundamente o cenário religioso e político da época: a ressurreição de Lázaro. Este milagre foi um testemunho do poder de Jesus sobre a morte, mas também se traduziu em um desafio direto às estruturas de poder e crença estabelecidas. A capacidade de Jesus de trazer Lázaro de volta à vida foi uma demonstração inquestionável de sua conexão divina e de seu domínio sobre a vida e a morte, provocando uma resposta polarizada entre as pessoas. O episódio da ressurreição de Lázaro, conforme registrado nos Evangelhos, é uma das manifestações mais impactantes do poder divino de Jesus. Lázaro, o irmão amado de Marta e Maria, sucumbiu a uma grave doença, deixando uma comunidade em luto. A chegada de Jesus a Betânia, 4 dias após o falecimento de Lázaro, ocorre em um momento carregado de tristeza e desolação. Ao se deparar com o túmulo de Lázaro, Jesus é confrontado pela realidade crua da morte, mas sua resposta transcende as expectativas. Com uma ordem para remover a pedra que selava o sepulcro, Jesus clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. João 11, 43. O que se segue é um lindo milagre. Lázaro, morto há 4 dias, emerge do túmulo, um testemunho vivo do poder soberano de Jesus sobre a morte, um prenúncio da própria ressurreição de Cristo. Para muitos, a ressurreição de Lázaro foi um sinal de esperança e um motivo para crer na promessa de vida eterna. Mas para as autoridades, foi o estupim que acelerou a conspiração contra Jesus. A popularidade crescente de Jesus,
alimentada por seus ensinamentos e milagres, foi vista como uma ameaça direta ao poder e aos costumes que estavam estabelecidos, fazendo as autoridades enxergarem nele um desafiante a ser silenciado. Esse episódio também prenuncia a entrada de Jesus em Jerusalém, não como um ato de desafio impulsivo, mas como um cumprimento deliberado das profecias messiânicas, uma etapa essencial em sua missão redentora. A entrada triunfal, celebrada no Domingo de Ramos, é marcada por aclamação popular e simbolismo messiânico. Ao montar um jumento e entrar em Jerusalém, Jesus cumpre as profecias, e também envia uma mensagem poderosa sobre a natureza de seu reino, distinto dos poderes terrenos e marcado pela humildade e pelo serviço. Mateus 21, do 1 ao 11 narra essa chegada de Jesus a Jerusalém, um evento que encanta a multidão, mas ao mesmo tempo intensifica o conflito com as autoridades. A população, ao recebê-lo com ramos de palmeira e aclamações de hosana, reconhece nele o prometido Salvador. Essa recepção, contudo, também sinaliza o acirramento das tensões que culminarão nos eventos dramáticos da Semana Santa. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como descrito nos textos bíblicos, é um episódio repleto de simbolismo e significado profundo, marcando um momento crucial na jornada de Cristo e na narrativa da Semana Santa. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus instrui 2 de seus discípulos a buscar um jumento e um potro, uma cena que reforça a natureza humilde e pacífica de seu reino. Este evento cumpre a profecia de Zacarias: "Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, e montado em um jumento, sobre um potro, filho de jumenta." Zacarias 9, 9. A escolha de um jumento, em vez de um cavalo, símbolo de guerra e conquista, ilustra a essência do messianismo de Jesus, destacando seu compromisso com a paz e a justiça, não com a dominação ou a força. À medida que Jesus avança, uma multidão entusiástica o saúda, espalhando suas capas e ramos de oliveira pelo caminho, um gesto de reverência e aclamação. Esta recepção é um testemunho da esperança e do anseio que Jesus inspirou no coração do povo, uma expressão coletiva de boas-vindas ao rei que muitos acreditavam que libertaria Israel. O clamor de Hosana ao filho de Davi e bendito o que vem em nome do Senhor ressoa como uma afirmação de sua realeza e messianidade, ecoando a antiga tradição judaica de saudar os reis. No entanto, a entrada de Jesus em Jerusalém também intensifica as tensões com as autoridades religiosas e políticas. Enquanto as multidões o veem como o cumprimento da promessa divina, os líderes religiosos percebem sua popularidade crescente como uma ameaça ao seu poder e ao delicado equilíbrio com o domínio romano. A preocupação deles não é infundada. A aclamação popular em torno de Jesus tem o potencial de desestabilizar a ordem estabelecida e desafiar as estruturas de autoridade vigentes. Após a celebração vibrante do Domingo de Ramos, a Semana Santa desdobra-se em uma sequência de eventos que desafiam não só a compreensão dos contemporâneos de Jesus, mas também a nossa, séculos mais tarde. A euforia da entrada triunfal em Jerusalém contrasta agudamente com os atos subsequentes de Jesus, especialmente marcados pela purificação do templo na Segunda-feira Santa, um evento carregado de significado e implicações. A purificação do templo é um dos atos mais emblemáticos de Jesus, destacando-se não apenas pela audácia, mas principalmente pelo que simboliza: uma rejeição veemente à profanação do sagrado. As Escrituras narram que, ao entrar no templo e encontrar um mercado em vez de um lugar de adoração, Jesus é tomado por um zelo fervoroso. Ele derruba as mesas dos cambistas e expulsa os vendedores, reiterando as palavras dos profetas: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Mateus 21, 13. Este ato é uma crítica às práticas comerciais envolvendo a fé. Jesus desafia os costumes, instigando uma reflexão sobre a essência da adoração verdadeira, que transcende rituais e transações, buscando uma conexão autêntica e espiritual com Deus. A mensagem de Jesus é clara: a adoração verdadeira não está ancorada em rituais ou templos, mas na sinceridade do coração e na transformação pessoal. João 4, 23 ecoa esse ensinamento, onde Jesus afirma que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A purificação do templo ressalta essa verdade, convidando os fiéis a refletirem sobre a natureza de sua própria adoração. A Segunda-feira Santa, portanto, nos convida a examinar nossas práticas religiosas e nossa relação com o sagrado, bem como os locais de adoração que frequentamos. Além disso,
Este evento prenuncia os conflitos que se intensificarão ao longo da semana, culminando na crucificação. As ações de Jesus no templo intensificam a animosidade das autoridades religiosas, que veem sua influência e autoridade sendo desafiadas. Esse ato de purificação reafirma o compromisso de Jesus com a santidade do culto a Deus, e também sinaliza sua determinação em confrontar as injustiças e corrupções, mesmo que isso custasse sua própria vida. Após o episódio marcante da purificação do templo, Jesus prosseguiu com sua missão educativa no coração de Jerusalém, no próprio templo, onde continuou a ensinar, enfrentando as interrogações e os desafios lançados pelos líderes religiosos. Durante estes momentos, ele utilizou parábolas e diálogos incisivos para desvendar a hipocrisia e a superficialidade na compreensão espiritual desses líderes. Entre as parábolas proferidas por Jesus, a dos 2 filhos ilustra a discrepância entre dizer e fazer, entre a promessa e a ação. Este ensinamento, encontrado em Mateus 21, do 28 ao 32, foi apresentado em um cenário onde pessoas comuns e autoridades religiosas se misturavam, todos atentos às palavras do Mestre. A narrativa começa com a história de um pai que pede aos seus 2 filhos para trabalharem na vinha. O primeiro filho, inicialmente recusando, demonstra uma mudança de coração e acaba por cumprir a vontade do pai. O segundo, apesar de prometer obediência, falha em seguir suas palavras com ações. Esta inversão de comportamento serve como um poderoso espelho para a audiência, forçando-os a confrontar a essência da obediência e da verdadeira transformação interior. A parábola se aprofunda quando Jesus interroga a multidão sobre qual filho verdadeiramente obedeceu ao Pai. A resposta parece óbvia, mas carrega um peso significativo, especialmente quando Jesus direciona a lição aos líderes religiosos, destacando a entrada de cobradores de impostos e prostitutas no reino de Deus à frente deles. Essa afirmação expõe a falha dos líderes em reconhecer e seguir o caminho da justiça mostrado por João Batista, e também sublinha a receptividade e a transformação daqueles considerados marginalizados ou pecadores. Através dessa parábola, Jesus questiona a integridade dos líderes religiosos, e ainda apresenta um convite universal ao arrependimento e à verdadeira conversão, que transcende as aparências externas e as declarações de fé vazias. Ele enfatiza que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas de obediência, amor e arrependimento sincero. Esta lição é particularmente pertinente durante a Semana Santa, um período de reflexão intensa sobre a natureza da fé, do compromisso e da transformação pessoal. Ao contemplarmos a parábola dos 2 filhos, somos convidados a examinar nossas próprias vidas, questionando se nossas ações refletem as nossas afirmações ou se, como o segundo filho, nossas promessas permanecem não cumpridas. Assim, no coração da Semana Santa, Jesus desafia as convenções religiosas locais. Esses ensinamentos, proferidos nos corredores do templo, ressoam até hoje, lembrando-nos de que nossa fé deve ser vivida não apenas em palavras, mas em atos de amor genuíno, justiça e misericórdia. A parábola dos inquilinos perversos, como narrada por Jesus, desdobra uma camada adicional de reflexão sobre a conduta humana e a relação com o divino. Jesus utiliza essa história para retratar a rebelião contra a autoridade estabelecida, e para prenunciar o próprio destino que ele enfrentaria, sendo rejeitado e morto pelas mãos daqueles a quem veio salvar. O cenário é um vinhedo meticulosamente preparado pelo proprietário, que simboliza Deus, e o vinhedo representa o reino de Israel. O cuidado e a atenção aos detalhes pelo proprietário refletem o amor e o zelo de Deus por seu povo. Ao alugar a vinha a inquilinos, Deus delega a responsabilidade, esperando que cuidem dela e compartilhem seus frutos. Em Mateus 21, do 35 ao 39 lemos: E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. A chegada dos servos do proprietário para coletar os frutos representa os profetas enviados por Deus ao longo da história para chamar o povo de Israel de volta à fidelidade. A violência contra os servos ilustra a rejeição e a perseguição que muitos desses mensageiros enfrentaram.
A decisão do proprietário de enviar seu filho ao vinhedo carrega uma profunda simbologia messiânica. Jesus, referindo-se a si mesmo como o filho, antecipa sua própria rejeição e morte. A reação dos inquilinos ao filho reflete a rejeição final e definitiva, culminando na trama para matá-lo, na esperança vã de herdar o vinhedo. O clímax trágico da parábola, onde o filho é morto fora do vinhedo, prefigura a crucificação de Jesus fora de Jerusalém. Na sequência, em Mateus 21, do 40 ao 43, lemos: Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. A resposta dos ouvintes à pergunta de Jesus sobre o destino dos inquilinos ímpios revela uma compreensão da justiça que deve prevalecer, indicando que aqueles que rejeitam e maltratam os mensageiros de Deus enfrentarão consequências severas. Jesus conclui a parábola apontando para a transferência da responsabilidade do vinhedo, simbolizando a expansão do reino de Deus além dos limites de Israel, para incluir todos aqueles que responderiam ao chamado com fé e obediência. No tempo de Jesus ele veio nos oferecer a vida eterna, mas foi rejeitado pelos líderes religiosos do seu tempo. Ao estudarmos essa parábola nos permite refletir se estamos produzindo os frutos esperados ou se estamos, de alguma forma, rejeitando o chamado divino através de nossas ações. Em seguida, Jesus conta a parábola do banquete de casamento, detalhada em Mateus 22, do 1 ao 14, em que o rei, que representa Deus, prepara um banquete esplêndido para celebrar o casamento de seu filho, uma alusão a Jesus Cristo e ao convite à salvação que ele oferece. A recusa dos primeiros convidados em participar do banquete pode ser interpretada como a rejeição dos líderes religiosos e do povo de Israel à mensagem dos profetas e, posteriormente, ao próprio Cristo. A determinação do rei em encher seu banquete, enviando servos para convidar todos, bons e maus, reflete a abertura do convite de Deus à salvação para todos os povos, não se limitando a um grupo específico. Esta inclusão universal é um tema central no Novo Testamento, como evidenciado em passagens como Lucas 14, 23, onde o Senhor da parábola ordena que seu servo vá aos caminhos e valados, e force-os a entrar, para que a minha casa se encha. No entanto, a parábola também carrega uma advertência sobre a adequação para participar do banquete. O homem sem as vestes de casamento representa aqueles que aceitam superficialmente o convite de Deus sem uma verdadeira transformação do coração. A ação do rei em expulsar o homem sem as vestes apropriadas destaca a necessidade de uma resposta adequada ao convite de Deus. Não basta simplesmente aparecer. É necessário estar verdadeiramente preparado e transformado pela graça divina. A conclusão da parábola, onde o rei manda lançar o homem nas trevas exteriores, ressalta a gravidade de rejeitar ou negligenciar a oferta de salvação, como mencionado em Mateus 8, 12, onde Jesus fala sobre a realidade daqueles que serão lançados fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola enfatiza a generosidade do convite de Deus para participar de seu reino, como também ressalta a responsabilidade individual em aceitar esse convite de maneira autêntica e comprometida. Ela nos convida a examinar a sinceridade e a profundidade de nossa aceitação do seu perdão, incentivando-nos a viver de acordo com os preceitos do reino, revestidos com a justiça que vem de Deus, prontos para participar plenamente das alegrias do banquete celestial. Em seguida, na Quarta-feira Santa, a tradição cristã contempla um silêncio narrativo nos evangelhos, uma pausa que antecede os eventos tumultuados da paixão de Cristo. Esse dia de aparente calmaria na narrativa bíblica pode ser visto como um momento de introspecção e preparação, tanto para Jesus quanto para seus seguidores, diante dos eventos iminentes. Embora os evangelhos não detalhem atividades específicas para esse dia, ele é marcado por uma atmosfera de tensão crescente, especialmente com a traição de Judas se aproximando. Judas Iscariotes, um dos 12, movido por motivações obscuras, busca os líderes religiosos para concretizar seu plano de traição, conforme narrado em Mateus 26, do 14 ao 16. A entrega de Jesus por 30 moedas de prata não o que além de ser um ato de traição pessoal, também desencadeia uma sequência de eventos que levarão à crucificação. A Quinta-feira Santa, em contraste, está repleta de significado e ação. Durante a última ceia,
Um evento carregado de simbolismo e profundidade teológica. Jesus estabelece a Eucaristia, um sacramento central na fé cristã. Ao partir o pão e compartilhar o cálice de vinho, Jesus reinterpreta os elementos tradicionais da Páscoa judaica e estabelece um novo pacto, simbolizado pelo seu corpo e sangue, destinado a unir seus seguidores em memória de seu sacrifício redentor. As palavras de Jesus durante a última ceia: "Este é o meu corpo. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Mateus 26, do 26 ao 28, ressoam com a promessa de redenção e a instrução para a continuidade da prática em memória dele. A instituição da Santa Comunhão sublinha a centralidade da comunhão, não apenas entre os apóstolos e Cristo, mas também entre os membros da comunidade de fé, simbolizando o corpo unificado de Cristo na terra. Neste dia, Jesus lava os pés de seus discípulos, um ato de humildade e serviço, João 13, do 1 ao 17, oferecendo um modelo de liderança e amor altruísta. Este gesto, juntamente com seus ensinamentos e orações, prepara os discípulos para os desafios futuros, destacando a importância da humildade, do serviço e da união, mesmo diante da adversidade. Assim, a Quinta-feira Santa serve como um poderoso prelúdio para os eventos da Paixão, encapsulando os temas centrais do ministério de Jesus: sacrifício, serviço, comunidade e amor incondicional. Esses momentos finais com seus discípulos ressaltam a profundidade do amor de Cristo pela humanidade e preparam o cenário para o clímax de sua missão terrena. Naquela noite íntima da última ceia, Jesus compartilha momentos de profundo significado com seus discípulos, momentos marcados tanto pela comunhão quanto pela previsão de eventos sombrios. Ele revela, com pesar, que será traído por um dentre eles, uma declaração que abala o grupo, incitando cada discípulo a questionar sua própria fidelidade. Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der o bocado molhado." E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: "O que fazes, faze-o depressa." E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: "Compra o que nos é necessário para a festa", ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. João 13, do 26 ao 30. Além disso, a interação entre Jesus e Pedro revela outra camada de fragilidade humana. Jesus anuncia que Pedro o negará 3 vezes antes do amanhecer, uma predição que sublinha a vulnerabilidade até mesmo dos mais leais seguidores diante do medo e da incerteza. Mesmo cercado por presságios de negação e traição, Jesus instila um ensinamento transformador, o mandamento do amor. Ao instruir seus discípulos a se amarem como ele os amou, Jesus estabelece o amor como a marca de seus seguidores. Este amor não é apenas teórico, mas vivenciado na prática do serviço humilde, exemplificado pelo ato de lavar os pés dos discípulos, uma tarefa tipicamente reservada aos servos. Depois da ceia, Jesus conduz seus discípulos ao Getsêmani, um local de refúgio e oração, mas naquela noite, um cenário de agonia profunda. No jardim, Jesus experimenta a solidão da antecipação do sofrimento, orando fervorosamente, confrontado com o peso iminente da crucificação. Este momento no Getsêmani revela a plena humanidade de Jesus, sua angústia diante do sofrimento, mas também sua obediência inabalável à vontade do Pai. Esses eventos da Quinta-feira Santa não são apenas narrativas históricas, eles são reflexões teológicas profundas sobre o amor, o sacrifício, a traição e a redenção. Demonstram a extensão do amor e da misericórdia de Jesus, que, mesmo na face da traição e do abandono, permanece fiel à sua missão de trazer salvação à humanidade. Estas horas finais antes de sua prisão são um convite à reflexão sobre a profundidade do nosso próprio compromisso com Ele. Naquela noite no Getsêmani, Jesus enfrentou a agonia mais profunda, uma experiência tão intensa que Lucas descreve seu suor como gotas de sangue caindo no chão, Lucas 22, 44. Essa descrição vívida ilustra a batalha espiritual e física enfrentada por Jesus, enquanto ele se confrontava com o peso iminente de sua missão redentora. A oração de Jesus ao Pai, buscando alívio daquela angústia, mas submetendo-se à vontade divina, reflete seu compromisso inabalável com o plano de salvação. Esta cena no jardim,
onde Jesus pede que o cálice da paixão seja afastado se possível, mas conclui desejando a realização da vontade do Pai, não a sua. Mateus 26, 39, é uma demonstração poderosa de sua obediência e fé. Quando Judas chega com uma multidão armada, a traição se concretiza com um beijo, um ato que denota uma violação profunda da confiança e do amor. Jesus, mesmo diante da traição e do sofrimento iminente, mantém sua dignidade e questiona a necessidade de violência, reiterando sua mensagem de paz. O ato impulsivo de Pedro, tentando defender Jesus com violência, é repreendido, simbolizando que o reino que Jesus veio estabelecer não é sustentado pela força física, mas pela verdade e pelo amor. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O subsequente julgamento diante do Sinédrio e a negação de Pedro são eventos que ilustram parte do caminho que Jesus já sabia que iria enfrentar. Em seguida, Jesus foi levado para o Sinédrio, onde reafirmou ao sacerdote ser o Filho do Homem, e que retornaria assentado à direita do poder vindo sobre as nuvens dos céus, ecoando profecias do Antigo Testamento e antevendo sua gloriosa segunda vinda. Este testemunho, embora verdadeiro, serve como catalisador para sua condenação, pois para os líderes religiosos, essas palavras são vistas como blasfêmia, justificando os maus tratos e zombarias que se seguiram. Pedro, ao perceber o que estava ocorrendo e ao ser identificado como seguidor de Cristo, negou por 3 vezes. A negação de Pedro é um dos momentos mais humanos dos evangelhos, ilustrando a fragilidade do compromisso humano mesmo entre os mais próximos a Jesus. O cumprimento imediato da profecia de Cristo sobre a negação de Pedro, seguido pelo canto do galo, traz uma profunda realização para o discípulo, marcada por lágrimas de arrependimento. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Mateus 27, 1 e 2. Estava acontecendo uma festa, e nessa ocasião o presidente costumava soltar um preso, escolhendo o povo quem seria solto. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Como Pilatos sabia que Jesus havia sido entregue por inveja, perguntou ao povo: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E eles disseram Barrabás. Em seguida ele perguntou: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E a multidão pediu para que ele fosse crucificado. O presidente disse: mas que mal ele fez? E eles clamavam mais ainda, dizendo: seja crucificado. Esse contexto do julgamento demonstra a complexa interação de poder, política e justiça da época. A escolha do povo por Barrabás em vez de Jesus reflete não apenas a manipulação das massas pelos líderes religiosos, mas também destaca uma escolha trágica de dar a liberdade a Barrabás e matar Jesus, que pregava o amor e o perdão de Deus diante do arrependimento. Então Pilatos, vendo que nada adiantava e o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, do 15 ao 26. A relutância de Pilatos em condenar Jesus, seguida pela sua simbólica lavagem de mãos, demonstra uma tentativa de se isentar da responsabilidade pela injustiça cometida contra um justo. A aceitação coletiva da culpa pela morte de Jesus pelo povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, é um momento carregado de significado teológico e histórico. Mas a cruz, longe de ser apenas um instrumento de tortura, torna-se um símbolo de salvação, um testemunho do amor incondicional de Deus pela humanidade. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Este episódio, culminando com a prisão de Jesus, não é apenas a narrativa de um fim, mas a preparação para um novo começo, a ressurreição. Esses eventos cumprem as profecias do Antigo Testamento, e também estabelecem a fundação para a nova aliança entre Deus e a humanidade, marcada pela redenção e graça. Na Semana Santa, mergulhamos em uma jornada espiritual profunda,
revisitando os momentos cruciais dos últimos dias de Jesus Cristo. A última ceia, um momento íntimo compartilhado com seus discípulos, inaugura essa jornada, estabelecendo a Eucaristia e reiterando o mandamento supremo do amor. Nesse ato de comunhão, Jesus não só prepara seus seguidores para os eventos vindouros, mas também destaca a importância do serviço humilde, exemplificado quando lava os pés de seus discípulos, uma lição de humildade e amor altruísta. À medida que avançamos para o Getsêmani, testemunhamos a angústia e a oração fervorosa de Jesus, enfrentando a iminência de seu sacrifício. Sua escolha de submeter-se à vontade do Pai, apesar da dor profunda, ressoa como um chamado à obediência e fé inabaláveis. Neste jardim solitário, o conflito interior de Jesus e sua aceitação final do destino que o aguarda nos ensinam sobre a profundidade do compromisso divino com a humanidade. A traição por Judas e a negação por Pedro nos confrontam com a fragilidade humana e o poder do arrependimento. Enquanto Judas se rende ao desespero, Pedro, após negar Jesus, enfrenta seu erro com lágrimas de remorso, uma poderosa lembrança da misericórdia e do perdão acessíveis a todos nós. Nos tribunais do Sinédrio e sob o julgamento de Pilatos, a verdadeira justiça é posta à prova. A entrega de Jesus às mãos dos captores e sua subsequente crucificação não são apenas atos de injustiça humana, mas etapas cruciais no desdobramento do plano divino de salvação. A escolha do povo por Barrabás em detrimento de Jesus destaca as complexas dinâmicas de pecado e redenção que permeiam nossa existência. Na cruz, um instrumento de tortura transforma-se em símbolo de salvação. O sacrifício de Jesus, marcado por sofrimento e entrega, inaugura uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma promessa de vida eterna e amor incondicional. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ressoa como uma verdade eterna, iluminando o caminho para a redenção. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nós te agradecemos profundamente pelos ensinamentos que a Semana Santa nos traz sobre o sacrifício libertador de Cristo, que, por imenso amor a nós, superou as maiores angústias humanas. Reconhecemos, Senhor, o imenso amor demonstrado na cruz, onde Jesus, nosso Salvador, se entregou para que pudéssemos nos achegar a Ti mesmo na nossa imperfeição, para sermos perdoados e transformados. Neste período sagrado, recordamos e celebramos a morte de Cristo, cumprindo seu pedido de lembrarmos de seu sacrifício, que nos trouxe a possibilidade de perdão à vida eterna no Senhor. Pedimos, ó Deus, sabedoria e discernimento para não seguirmos os passos da multidão que julgou e condenou Teu Filho. Que possamos estar vigilantes às manobras do inimigo e perseverar no caminho que Tu traçaste para nós, evitando os laços enganosos do mal. Ajuda-nos a viver de acordo com os valores do Teu reino, cultivando o amor, o serviço e a humildade que Jesus nos ensinou. Que o exemplo de Cristo nos inspire a buscar sempre a Tua face, a viver em retidão e a ansiar pela Tua presença em nossas vidas. No espírito da Semana Santa, celebramos a dádiva da redenção e a promessa jubilosa da ressurreição. Alegremo-nos na certeza da Tua graça e no triunfo eterno sobre a morte, ofertados por meio do sacrifício de Jesus. Derrame sobre nós a Sua sabedoria, para que possamos ser como o Filho que pratica as palavras que diz ao Pai, como na parábola de Cristo, colocando assim o Seu amor em nossas ações e buscando primeiro a Sua vontade, para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Em nome de Jesus, amém. Se você foi tocado por essa mensagem, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Junte-se a nós na jornada de fé, aprendizado e crescimento espiritual. Compartilhe este vídeo para que outros também possam ser abençoados com as verdades transformadoras da Semana Santa, a esperança e a vida que ele oferece. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.